Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer à Igreja de Botucatu por ter a disposição de nos receber para este terceiro encontro. É o terceiro ano que nós fazemos o encontro no mês de abril, para os músicos e dirigentes de louvor. E é um prazer muito grande fazer aqui em Botucatu. Por quê? Porque nós cremos que a Igreja de Botucatu tem um chamamento muito especial de Deus nessa área de música, de composição das músicas, de adoração. Então, nada mais apropriado do que estarmos aqui neste lugar, e que eu espero que Deus desperte mais ainda essa igreja para produzir aquilo que foi chamado para produzir no Brasil. Amém? E nós também queremos agradecer a Deus por ter trazido cada um de vocês aqui, de várias cidades, alguns de longe, alguns de perto, e vários vão estar chegando amanhã de manhã também. Mas que Deus abençoe cada um e, como foi orado, tire o cansaço, restabeleça as forças. E nós queremos colocar aqui agora alguns dos nossos objetivos, porque quando a gente não tem objetivo, a gente não tem jeito de medir se atingiu ou não é verdade? Então nós temos objetivo nesse encontro. Esse encontro é um encontro vapt-vupt, porque não tem feriado. Alguém estava vindo comigo e disse: domingo é feriado. É verdade, mas sempre é feriado, né? Então nós temos hoje à noite, amanhã durante o dia, que nós pretendemos aproveitar o máximo possível, e a parte da manhã de domingo. Então é um encontro para um assunto tão vasto, em busca de uma revolução litúrgica. É um tempo muito curto. Então eu peço que você agora ajuste suas expectativas para serem realistas. Não vamos poder atingir objetivos muito altos num tempo muito curto. Mas esse aqui são dias de trabalho, é oficina. Aqui não é um encontro para se divertir, para curtir, né? Aqui é um lugar para prestar atenção, anotar, pensar e voltar para a sua igreja, para a sua casa, pensando nas coisas que foram levantadas aqui. Ou seja, nós não pretendemos nesse encontro dar respostas. Nós queremos fazer muitas perguntas. Nós queremos fazer você questionar coisas que talvez até hoje você não questionou, mas questionar de uma forma sadia, não questionar de uma forma crítica. Nós queremos que você questione muitas coisas que precisam ser mudadas, mas só vão ser mudadas à medida que o Espírito Santo dirige e orienta numa base firme e sólida. Então, não pense que... Não fica ouvindo a palavra tentando achar uma resposta, como se nós tivéssemos um modelo em busca de uma revolução litúrgica. Ou seja, nós temos o modelo, a liturgia da igreja está errada e nós temos a certa. Não, não é isso. Nós queremos compartilhar com vocês uma frustração muito grande que nós estamos tendo. E frustração pode ser destrutiva e pode ser positiva. E nós queremos que a frustração seja positiva. Quantos querem ter uma frustração positiva até o fim desse encontro? Né? Fome e sede é um sentimento desagradável, mas a Bíblia dá muito valor em fome e sede. Então, frustração, não conformismo com o que tem, não é agradável. É muito melhor, muito mais agradável dizer: olha, gente, veja o que nós temos, nós alcançamos, nos copie que você vai acertar. Nós descobrimos a senha, descobrimos a maneira certa. Então não é isso que nós pretendemos fazer aqui nesses dias, mas nós queremos compartilhar com vocês uma frustração que nós temos sobre a liturgia da igreja evangélica atual. A igreja, tipo de igrejas onde nós nos reunimos e onde nós pregamos e onde nós visitamos e onde nós vamos aqui no Brasil. Mas não é só no Brasil, é algo que precisa mudar no mundo inteiro. Então, Nesses dias, por exemplo, eu estive
vários amigos, ministérios, pastores, e eu acho que qualquer pastor ou ministro que não esteja na ativa, mas que vem para assistir reuniões, vem para participar da reunião e ele não tem nenhuma função, ele vai chegar na mesma conclusão. E um deles me falou esses dias assim, com essas palavras, falou assim: a reunião evangélica é chata, é difícil de aguentar. Então as únicas pessoas que não acham isso são as pessoas que estão na frente, fazendo as coisas. Se eu estou pregando, eu acho minha pregação maravilhosa. Quem vai achar chato é quem está ouvindo. Se eu estou tocando e dirigindo louvor, eu acho que o louvor é maravilhoso. Então, assim, quem pode julgar as coisas não é quem está na ativa. Quem está na ativa é óbvio que ele acha que está bom. Mas vai sentar e vai ficar vez após vez, e você começa a ter uma frustração muito grande. E ontem mesmo eu estava esperando uns irmãos para chegar, e que demoraram 2 horas para chegar. Não vou falar quem são, mas eu estava remindo o tempo com o iPhone, né? Graças a Deus pelo iPhone que ajuda a gente a remir o tempo. E veio uma reportagem de alguém que estava fazendo um levantamento da situação das igrejas nos Estados Unidos. Nos últimos 7 anos, encolheu a população que vai à igreja, que participa da igreja lá nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar dos dados exatos, mas vocês também não vão, nem ia lembrar se eu soubesse. Então, chutamos aí, mais ou menos 7 milhões, diminuiu. Igrejas estão encolhendo, diminuindo, fechando. E o pessoal que estava fazendo esse estudo falou: gente, nós acabamos de fazer um estudo da Kodak. Alguém aqui lembra de Kodak? Vocês são uma geração muito nova, ninguém lembra de Kodak. Vocês lembram, né? Todos os mais velhinhos lembram do Kodak, né? Kodak era senhor do mundo da fotografia quando não se podia tirar muita foto, porque custava caro. Não adiantava se você tirar as fotos igual hoje, assim, pode tirar à vontade, porque não custa nada. Quando tinha filme, tinha que revelar o filme, tinha que comprar o filme, tinha que levar o filme, tinha que pagar para revelar, e depois você tirou um monte de foto, tudo feio, e você jogou o dinheiro no lixo, aí Kodak ficava alegre, você tinha que ir lá comprar outro rolo de filme, aquelas coisas todas. E Kodak era uma internacional, assim, multinacional, muito forte. Começou a entrar fotografia digital. Qual foi a posição dos empresários, dos donos da Kodak? Isso aí vai ser coisa de menino, assim, coisa de hobby. Isso não vai pegar. Isso não vai pegar. Nossa tecnologia traz uma definição muito maior, é muito melhor. Pois é, essa decisão fez com que a Kodak, em poucos anos, perdeu totalmente o mercado. E eles foram acompanhando exatamente como a igreja dos Estados Unidos está agindo hoje. Ou seja, preso em um formato, preso em uma liturgia que não atende à necessidade das pessoas atuais. E depois diz que o mundo não tem sede de Deus. As pessoas hoje estão perdendo a sede de Deus. Não, as pessoas têm sede de Deus. Eles só não querem se sujeitar ao tipo de liturgia que nós temos nas igrejas hoje. Então, basicamente, esse artigo que eu veio confirmar exatamente isso que nós estamos falando. Nas escolas, na educação, em todas as áreas, não dá para ficar preso no passado. Tem que realmente avançar para novos meios e novas maneiras de agir. Então vamos virar para... Abre sua Bíblia comigo e pega suas anotações, anote mesmo, porque eu tenho várias coisas para falar com vocês hoje, e coisas que talvez agora você não vai conseguir ver qual a importância, mas depois, espero que até o fim, você acumule certas perguntas, certas bases. Eu queria que em cada igreja aqui representada houvesse um diálogo sobre essas coisas, uma busca de uma solução de Deus para cada igreja, e eu acredito que, quem sabe, o ano que vem a gente dá sequência a esse mesmo assunto.
tá? Porque Deus quer encontrar com a sua igreja, amém? Ele quer encontrar com a igreja. E nós precisamos remir mais esse tempo das reuniões da igreja. Hoje, mais do que nunca, a reunião geral da igreja, a reunião nas casas, comunhão, formação de elos, estudo bíblico, todas essas coisas são muito importantes e não é nosso papel, nosso propósito estudar isso. Mas a culto de domingo, normalmente é no domingo, às vezes pode ser outro dia da semana, mas o culto semanal, quando a igreja toda se reúne, a reunião geral, é um momento estratégico. Todo mundo está com o celular desligado, ninguém está atendendo telefone, atendendo porta, preocupando em outra coisa, está todo mundo junto. Você imagina a concentração de força espiritual que tem nessa hora? O que pode romper numa reunião geral pode mudar vidas para sempre. Vocês creem nisso? E é uma tragédia que essas reuniões e esses momentos, 2 horas por semana, são desperdiçados com coisas que não levam a nada. Então nós precisamos entender, Deus quer encontrar com a igreja. E tem muitas atividades, e todo mundo está solto na cidade, todo mundo está andando atrás de muitas coisas, e todo mundo está assim tal. Mas quando se ajunta, é como se fosse uma lente que vai pegar aquela luz do sol e pode trazer foco e gerar fogo. Amém, irmãos? Então, assim, esse é o desejo de Deus. Nós devemos ficar com santo inconformismo com os resultados das nossas reuniões gerais e crer em Deus que Ele quer que as reuniões da igreja sejam momentos apocalípticos, amém? Sejam momentos que mudam a nossa história, que sejam diferentes de qualquer reunião que já teve antes, que sejam coisas que as pessoas fazem fila para entrar, coisas que a pessoa luta para chegar no primeiro lugar, para não perder o lugar. Quando a presença de Deus está no lugar e quando tem vida, as pessoas fazem questão de chegar cedo, chegar logo, estar ali, porque o Criador do universo vai estar ali. É coisa tremenda. Amém, irmãos? Isso é nosso alvo, nosso objetivo. Abre comigo então em Êxodo 40. Eu vou ler rapidamente algumas passagens aqui, bem rápido, só para você colocar num contexto. Êxodo capítulo 40. Quantos aqui já leram Êxodo? Levanta a mão, por favor. Quem já leu Êxodo? Que bom, hein? Quase todo mundo. E quem já sofreu quando leu Êxodo? Levanta a mão também. Fala todas as medidas do tabernáculo, fala tudo certinho, depois quando fala tudo de novo. Bastava falar assim, e fez tudo igual você já leu antes. Não, eles fazem tudo de novo. E Levítico, você já pensou quantos adoram ler Levítico? Não levanta a mão, não seja mentiroso, levanta só se você gosta mesmo, tá? Tem alguns irmãos aí, ó, João Paulo. Se você gosta de ler Levítico, é porque você já leu a Bíblia muitas vezes, e aí ele deixou de ser chato e passou a ser gostoso. Mas normalmente ele mais parece livro do açougueiro do que livro da Bíblia. A gordura que está em cima dos rins e não sei o que, o sangue para cá, o sangue para lá, é difícil de ler. Então Deus gosta de liturgia, que seria uma ordem certa de fazer o culto. Quando nós fazemos liturgia, você precisa anotar aí, quando nós estamos falando sobre liturgia, nós não estamos falando sobre o período de louvor da igreja, tá? Nós estamos falando desde a hora que chega até a hora que sai da reunião, tá? Então a revolução litúrgica não é só dos músicos e não é só do ministro de louvor. Revolução litúrgica é a revolução do culto todo, todas as partes do culto: testemunho, avisos, ofertas, profecias, louvor, palavra, resposta à palavra, tudo. Inclusive, quando você tem um café da manhã antes da reunião, onde todo mundo chega
e toma café junto, uma vez por mês faz isso em Jundiaí. Aquela coisa de todo mundo em pé e comendo e tal, faz parte do culto, faz parte da liturgia. É uma liturgia, se você faz uma coisa uma vez por mês, você faz uma coisa assim, ele forma uma coisa, que eu esqueci o nome. Eu sei que existe a palavra, mas a palavra fugiu. Assim, é uma sequência, é uma melodia, mas não é nada disso, não é melodia nem sequência, é um negócio melhor do que isso, tá? Vocês não estão me ajudando, né? Estou dando dicas, harmonia. Ele faz um certo rotina. Obrigado pela ajuda, mas tem uma palavra boa. É algo que tem paralelismo, ele tem correspondência, ele forma como? Vínculo, não, mas tudo é bom, mas tem um negócio. A vida, por exemplo, a vida tem ciclos, O sábado que Deus deu, uma vez por semana, é um ciclo. Ele forma assim, ele dá saúde quando você sabe que você pode contar com uma certa frequência de uma certa coisa, que a vida não vai ser só todo dia a mesma coisa. Coitadinho dos nossos irmãos chineses, né? Que trabalham noite e dia, a semana inteira e não tem descanso nenhum, que ninguém merece aquilo lá. Entendeu? Dá um equilíbrio, né? Quando trabalha pra caramba, mas também quando descansa pra caramba. Isso dá aquele equilíbrio, aquela coisa. Eu não vou lembrar dessa palavra. Quando eu esqueço o seu nome, não pensa que eu não gosto de você, tá? É porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora, tá? De vez em quando ele escapa, mas aquela palavra, ela existe, tá? Ela existe. Então Deus gosta de método, Ele gosta de medida, Ele gosta de rotina, Ele gosta de formato, Ele gosta de detalhes. Quantos grampos tem na cortina do tabernáculo? E que material que é feito e como que prende um no outro? Que tipo de pedra que tem o nome Rubem nele? Deus não deixou nada em vão. Tudo, não faz nada da sua cabeça, faz igual eu estou falando. Beleza. Falou, fez, e agora vai inaugurar o tabernáculo, que a gente gastou lendo 2 vezes todas aquelas medidas. 2 vezes. E olha o que acontece. Versículo 32, Êxodo 40, 32. Quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo, do altar, pendurou os rosteiros da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. E aí, qual a melhor forma de inaugurar uma casa para Deus? Suponhamos que você alugou uma casa, ou você comprou uma casa, muito melhor. Você comprou a casa, desde a planta você fez ela certinho, nas medidas, todo o acabamento está pronto. Vai inaugurar a casa. O que você vai fazer? Mudar para casa, não é verdade? Você vai mudar para casa. Você fez tudo para você morar naquela casa. Então Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Pronto. Obra feita. Maravilhoso. Fez a casa para Deus. Deus mandou fazer tudo direitinho. A nuvem veio. Deus está morando no meio do povo dele. Glória a Deus. Mas tem um detalhe. Próximo versículo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação. Por que não podia entrar? Porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, vocês entenderam? Você entendeu? Deus mandou uma liturgia certinha e quando ele foi morar na casa, tchau, liturgia, não tem mais nada. Porque não dá para entrar, porque a glória de Deus está lá. Então esse é um dos princípios mais importantes para você entender sobre liturgia.
A liturgia é muito boa, maravilhosa e tal, mas o fim da liturgia e o propósito da liturgia é não ter liturgia. Amém? Quando Deus entra, nada do que Ele falou para fazer podia fazer, nada, porque a glória do Senhor encheu a casa. Aí não dá para entrar, não dá para fazer mais. Quando tudo está certinho, tudo em ordem. Por exemplo, vamos pensar assim: o pregador preparou a mensagem, gastou a semana toda, orou, jejuou, chorou, sentiu, ficou emocionado, converteu, porque tem que converter antes de converter os outros, né? Então, aí quando ele chega na reunião, a presença de Deus chega e ele não pode pregar. Não é maravilhoso? Pelo menos o pregador foi abençoado, né? Ele pensou que ia pregar, mas não pregou, porque Deus veio e acabou com toda aquela coisa, aquela preparação. Então, não é a única vez, tem várias outras vezes, mas sim, só vamos veja comigo agora em Levítico 16, Levítico 16. Versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Gente, uma coisa você precisa gravar: presta atenção na nuvem, porque a nuvem é maravilhosa e é perigosa. Ele falou assim: cuidado para não entrar toda hora no lugar santíssimo, porque a nuvem está lá. E sabe quando ele falou isso? Os dois filhos de Arão acabaram de morrer. Ele falou: cuidado, não entra lá toda hora não, tem nuvem, a nuvem está lá. Aí ele explica como é que entra e dá toda uma liturgia para ele entrar com cuidado para não morrer. Tipo assim, você mexe com eletricidade de alta tensão, você põe todo aquele equipamento e vai com todos aqueles cuidados e faz tudo assim, porque é alta tensão. Você vai lá, cuidado, porque senão você toma choque e mata. Então a presença de Deus é maravilhosa, mas ela é perigosa. Então toma cuidado com a presença de Deus. Pessoas já puseram a mão na arca e morreram, com as melhores intenções. E esses dois também que foram lá dentro, também eles foram com boas intenções. Estava meio bêbado, mas foi assim mesmo, né? Quando você está bêbado, você tem mais bem intenção do que antes, né? Mas eles foram lá, fogo estranho, Deus não ordenou, morreram na hora. Os dois filhos de Arão, no dia quase no dia da inauguração. Muita tristeza, né? E aí falou assim: não entra lá não, toda hora não, porque tem uma nuvem. Aí ele fala sobre sacrifício de sangue e tal. Aí desce aí um pouquinho no texto. No versículo 11 ele fala: Arão apresentará um novilho da oferta pelo pecado, tal, fará expiação por si, por sua casa. Versículo 12: então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, hoje à noite, nós estamos com um assunto da teologia chamado nuviologia. Não existe isso, né? Nuviologia. Mas tem questão de nuvem aqui. E essa questão de nuvem é questão de vida ou morte. Não entra toda hora porque a nuvem está lá. Vai lá e põe o incenso, põe no incensário e põe fogo e vai lá, produz uma nuvem. O que acontece? A sua nuvem encontra com a outra nuvem e você escapa. Perceberam? Tem a nuvem da presença de Deus e tem a nuvem do incenso. Faz o sangue direitinho, faz tudo direitinho, mas leva o incensário e faz uma nuvem. Faz uma nuvem que sobe para encontrar com a nuvem que desce e você vai estar tranquilo. Então, eu queria falar com vocês sobre essa questão da nuvem da glória de Deus e da nuvem das nossas orações, das nossas adorações, das nossas doações,
das nossas atitudes. Tudo que a gente faz numa reunião é uma nuvem que sobe, ou deveria ser, pelo menos. E a nuvem da presença de Deus é quando Deus vem sobre nós. E a gente precisa entender que essas duas coisas são válidas e são importantes. Ou seja, a liturgia, aquilo que a gente faz, mesmo quando está sentindo muita coisa, não está sentindo muita presença de Deus, não está sentindo muita direção de Deus, mas aquilo que a gente chega e faz na reunião pode ser uma nuvem de grande valor para Deus. Pode ser. E pode contribuir para essa outra nuvem que é Deus que faz sobrenaturalmente e que não tem nada a ver conosco. Ele desce, e Ele fala, e Ele faz, e Ele é. E aí toda a nossa liturgia não precisa mais, porque Ele está presente. Você pode anotar aí que nós não vamos ler 1 Reis 8, 10 e 11. 1 Reis 8, 10 e 11. 2 Crônicas 5, de 6 a 14. E 2 Crônicas 6, de 1 e 2. Está falando sobre a inauguração do Templo de Salomão. E a mesma coisa aconteceu. Fizeram todos os preparativos. Quando puseram a arca lá dentro, a nuvem encheu a casa. E aí já não é Moisés, nenhum dos sacerdotes conseguiu ministrar. Então tudo pronto para ministrar, ninguém pode ministrar porque a nuvem chegou lá dentro. Em Crônicas fala 2 vezes sobre isso, né? Quem estava, o Esdras provavelmente escrevendo Crônicas, ele queria enfatizar esse negócio, e ele explica muito mais sobre isso, ele fala 2 vezes sobre isso. Então é muito forte essa questão de quando a presença manifesta de Deus vem, não precisa preocupar com liturgia nenhuma, nada. A presença manifesta de Deus dispensa a liturgia. Se eu começar a entrar muito nesse assunto, eu não vou falar nada com vocês do que eu quero falar, mas eu preciso falar um pouquinho, porque na verdade o que eu gosto, o que eu quero, o que eu anseio, é isso. É que Deus venha de tal forma que os sacerdotes fiquem com a sua cabeça dentro de caixa de sapato. Talvez a gente devia preparar uns caixinhos de sapato para o pessoal, para nós. Porque em Azusa, o pastor que estava dirigindo a reunião não dirigia a reunião, ele ficava com a cabeça dentro da caixa de sapato. E os pastores de fora vieram visitar e estava cheio dos ternos, das gravatas e da vontade de pegar o microfone. E começava a falar. E ninguém mexia com eles, porque o Espírito Santo estava tão forte que o cara falava assim, pum, caía. O pessoal só ficava medindo, quanto tempo vai gastar para esse cair aí? Ele parava, ele ficava, porque o Espírito Santo tem uma força que se chama antisséptica. Ele mata qualquer infecção, qualquer carne, qualquer egoísmo, qualquer coisa assim. Ele entra, quando ele está na reunião, esses pastores que davam graças a Deus porque caía e não morria, que nem Ananias e Safira, né? Só caía e levantava arrependido e saía levando fogo para outros lugares. Então para que alguém vai mexer numa reunião dessa quando o Espírito Santo está tomando conta da reunião? Percebe? Não precisa preocupar com liturgia nenhuma, porque o Espírito Santo levanta um, levanta outro, levanta um, levanta outro. É um negócio tremendo. Vocês têm anseio para ver um negócio desse? Isso não aconteceu só uma vez, isso acontece sempre em avivamentos. E eu lendo esses avivamentos, como eu disse, eu vou ter dificuldade de sair desse assunto, porque ele me empolga muito. O avivamento de Gales, veja aqui um textinho sobre o avivamento de Gales. Chama-se caos organizado. Caos organizado. De acordo com um dos historiadores do avivamento, as reuniões desse ponto em diante poderiam ser descritas como um caos organizado, controlado pelo Espírito. Não havia ordem humana, nem tentavam mais dar abertura à reunião. Eu li vários trechos sobre esse avivamento de Gales. A pessoa trabalhava nas minas, levantava às 6 da manhã, voltava às 3 da tarde, todo sujo, tudo coberto de carvão, tomava banho, pegava a mulher e os 3 filhos, ia para a reunião. Como a mulher tinha filhos, o lugar estava abarrotado, eles foram lá, acharam algum lugar, e aí começou. E aí foi até quase 3 horas do outro dia de manhã, 3 horas da tarde, até 3 horas da manhã. Ele foi embora, a reunião não acabava.
Ele foi trabalhar, no outro dia, 3 horas foi de novo, a reunião estava continuando, a mesma reunião onde ele tinha estado. Não parava, a reunião não parava. As pessoas entravam e saíam, mas a reunião não parava. Então ninguém dava abertura à reunião ou fazia planejamento. O pessoal fala do Evan Roberts, que é um dos grandes faíscas desse avivamento de Gales, mas tinha centenas de reuniões em igrejas no país inteiro de Gales, que é pequenininho, tamanho de Alagoas talvez, que ele não estava, que ele era um homem só. Ele ia e ninguém sabia se ele ia chegar ou não. E o avivamento estava acontecendo sem ele, com ele, sabe? Então, quando Deus, a presença de Deus se manifesta de um jeito, e diz que lá era assim, parece que Haiti tem uma coisa mais parecida, que a música nunca parava, porque é cheio de montes e vales. Aí você sobe a montanha, a música daquela igreja lá no vale de trás, que vai ficando mais fraquinho, a hora que você sobe o morro, você começa a escutar a música do outro vale, subindo. Então assim, a música não parava, e o louvor continuava, e pessoas arrependendo. E diz que esse mesmo senhor que foi nas minas, eles fizeram assim com ele, falou assim: Senhor, para de cantar um pouquinho e me ensina como é ser salvo. Entendeu? Então está acontecendo tudo quanto é tipo de coisa na reunião que você nem imagina e não tem confusão nenhuma. É tudo super organizado, um caos organizado pelo Espírito Santo. Eram caóticos em termos da lógica humana, mas havia uma perfeita ordem do Espírito. Uma pessoa se levantava para citar uma passagem bíblica, enquanto outros sentiam-se tocados pelo Espírito e clamavam por misericórdia e arrependimento. Depois, como se alguém tivesse dado um sinal, todos começavam a cantar. Quando os galeses cantavam seus grandes hinos, agora com entusiasmo e o fogo do Espírito Santo, não havia nada igual. Eram composições e letras, em grande parte, dos metodistas do século XVIII. Faziam parte, podemos dizer, do próprio DNA do povo galês. Agora, porém, incendiados pelo Espírito Santo, as pessoas estavam percebendo pela primeira vez o verdadeiro significado da letra que haviam cantado por décadas. Então, quantos aqui já leram o livro Avivamento Azusa? Alguém já leu o livro Avivamento Azusa? Se você não leu, você precisa ler, porque é fantástico, dá uma sede, dá uma força para orar para avivamento. Quantos já leram o livro A Igreja do Século XX? História que não foi contada. Fala um pouco do Avivamento Azusa e fala de outros avivamentos, 1948. Se você coloca no Google cântico espiritual, cântico de anjos, cântico celestial, põe alguma coisa assim, um deles vai dar certo, tá? Você vai achar alguns desses trechos que em todo avivamento, quando a glória do Senhor enche a sua casa, quando vem a nuvem de Deus, tem um cântico espiritual sem condições de descrever. As pessoas, para você ter ideia, em uma delas, um maestro agnóstico estava passando na rua. Isso foi em 1914, 1915, mais ou menos por ali. E o cântico celestial estava ali. Eu queria até ler trecho para vocês, mas não vai dar tempo. Vocês precisam ler, porque o Frank Barlowman, ele fala assim, que o cântico parecia que começava no lugar do auditório, depois lastrava por todinho e parecia uma harpa eólica, que é uma harpa que é tocada por vento. E diz que as melodias, então todo mundo que conta essas coisas, eles falam que não dá para saber se é as pessoas, se é os anjos, se é os instrumentos do céu, não dá para saber. Diz que é uma coisa que cura a alma, faz uma coisa tremenda. Esse agnóstico entrou, sentou perto de um irmão, e escutando aquele cântico, porque ele saiu da rua por causa de ouvir o cântico lá fora. Quanto tempo esse pessoal ensaia essas músicas assim? Eu falei, eles nunca se viram hoje. Vieram de toda parte dos Estados Unidos e se encontraram hoje. E alguns deles não conseguem cantar afinado, eles cantam desafinado, é horrível. E quando o sopro do Espírito Santo vem, canto com uma melodia que você fica... Esse maestro agnóstico converteu na hora, porque ele falou, isso é impossível, isso não pode acontecer. Então assim,
Se você quer orar para o avivamento, se você quer orar para Deus encher a sua casa, leia esses relatos, tá? Leia esses relatos. O Arauto tem no digital 4 histórias sobre o avivamento de Gales. Nesse livro aqui tem sobre o avivamento de 1948. Leia sobre essas coisas e muitos outros avivamentos. É um fenômeno. É a música do céu que invade a terra. E essa santa desordem, que na verdade é ordenado, mais do que nós podemos imaginar, é algo que sacode países, sacode pessoas, muda as coisas, é uma coisa tremenda. Então isso é a nuvem de Deus enchendo a sua casa. Agora então eu quero dar alguns pontos aqui para vocês, para nós meditarmos sobre a questão da liturgia. Só queria mostrar isso em primeiro lugar, que o nosso alvo, o nosso desejo é que haja tanta vida operando na igreja que nem se precise mais de liturgia, porque Deus está movendo de tal forma. Mas o que é liturgia? Então vamos definir o que é liturgia. Eu não olhei dicionário, não olhei nada, então vou usar a minha própria definição. Liturgia é o seguinte: é uma maneira de fazer as coisas. Na sua casa, quando você levanta de manhã, você tem uma liturgia. Ou vocês não têm? Tem ou não tem? Ou você faz coisa diferente todo dia? Você faz coisa diferente todo dia quando você levanta? Todo dia você faz diferente? Bom, pode ser que você seja diferente que eu. Quando você levanta, é a hora mais criativa do seu dia? É? Sua mente está pronta para criar alguma coisa. Vem cá, por que todo dia eu levanto e faço isso? Não, vou fazer outra coisa, vou mudar esse negócio, está muito chato. Não, nós todos temos liturgia. Quando você chega em casa do trabalho, cansado, à tarde, você tem uma liturgia. As refeições, toda casa tem liturgia. A liturgia é a ordem de fazer as coisas. O ser humano é litúrgico por natureza. Você já notou que se você vai num encontro de 3 dias, no primeiro dia todo mundo é criativo, porque ele nunca sentou em lugar nenhum naquele lugar antes. Então ele fala assim: vamos sentar atrás, vamos sentar ali, vamos sentar ali. Cada um senta no lugar que ele cria. Não vou sentar isso. Na segunda reunião, na terceira reunião, na quarta reunião, todo mundo senta no mesmo lugar que ele sentava. A não ser alguns poucos sanguíneos que gostam de variar cada vez. Mas a maioria das pessoas senta sempre no mesmo lugar. Isso chama liturgia. Eu tenho um colega lá em Jundiaí que ele falou o seguinte para mim. Ele falou: teve uma época na minha vida que eu só comprei camisa branca de manga comprida. Todas as minhas camisas eram brancas. Sabe por quê? Para não ter que decidir de manhã qual camisa vestir. Você abre o guarda-roupa, 10 camisas brancas. Aí você, tudo diferente, você fala assim: qual camisa que eu vou usar hoje? Dá um estresse, não dá? Bom, as mulheres pior ainda, porque não é só a camisa, é o resto, é tudo, né? Então, liturgia é uma maneira de fazer as coisas que é repetido e que tem certas vantagens. Você não precisa ser criativo e nem decidir nada, já está resolvido. Todo dia você faz do mesmo jeito, então, beleza. Entendeu? Você não precisa acionar os neurônios, você só vai lá e faz igual. É um descanso, um alívio, tudo no lugar certo, tudo na hora certa, toda aquela coisa. A liturgia é uma coisa que nos economiza um monte de gasto de fosfato. Você pode chegar e simplesmente fazer a mesma coisa que você vem fazendo. Aí eu pergunto para vocês: liturgia é bom ou é ruim? Estou olhando para vocês. É bom ou é ruim? É bom? Não, fazer 2 perguntas na mesma hora não dá para mexer a cabeça, né? Então fala: é bom? Liturgia é bom? É ruim? Você é daqueles que compra só a camisa branca? Como é que é o negócio? É? Não é bom nem ruim. É útil se usado dentro do propósito certo. Gente, se a pessoa vai mudar todo dia, dá um cansaço, um estresse danado, não é?
como é bom? Eu chego na reunião, eu vou sentar no meu lugar. Agora, tem alguém sentado no meu lugar? Pronto, aí já vai dar estresse, né? Então, liturgia não é bom e nem ruim. Liturgia é uma ferramenta que pode ser muito útil, mas a gente precisa saber as limitações que ele pode, como ele pode ser bom e como ele pode ser ruim, né? Quantas igrejas você já foi? Como é que chama as meninas que dançam? Vocês falam que vocês ficam rindo quando eu falo que é dançarina. Então o que é? Ministério de dança. Eu não sei qual a diferença, mas para mim dançarina é quem dança. Mas tudo bem, tem conotação diferente, né? Então eu não estava usando com essa conotação, mas como bailarina, mas aí já é ópera, né, gente? Bom, mas gente, quantos de vocês já foram à igreja que tem o Ministério da Dança na frente? Quantos já foram? E quantas igrejas já foram? É quase todo lugar que você vai. Muda o nome. Pode ser Assembleia de Deus, pode ser o que for. Tem. Já foi, pode conferir. Eu lembro de uma época que não tinha. Não existia isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui em Inglaterra, em 1990, país de Gales, Cardiff, no encontro, eu fiquei admirado. Eles estavam entrando e fazendo aquelas passeatas, aquelas bandeiras. Naquela época eles estavam começando a marcha para Jesus. E aquele negócio, eu falei, puxa, que legal. E também tinha gente pintando durante o louvor, aquelas pinturas maravilhosas. Eles estavam assim, usando todas as coisas da cultura e da arte dentro do culto a Deus. E o negócio era maravilhoso. Aí quando voltou para o Brasil, dentro de 2 anos, todo mundo tem o Ministério da Dança. Tinha uma época que ninguém orava ao mesmo tempo que o outro. O pessoal entendia que devia concordar em oração. Então, um orava, os outros escutavam, falavam amém, depois o outro orava. E era assim, uma coisa que tinha lógica. Porque se você vai orar para Deus, para ninguém te escutar, ora na sua casa, fecha a porta e ora lá. Agora, todo mundo orar ao mesmo tempo, eu não orei em casa, agora eu vou aproveitar esse barulhão para orar também, né? Mas só você e Deus estão escutando, ninguém, porque o outro também está falando, e o outro também está falando, e o outro também está falando. É um grande egoísmo espiritual. Ninguém quer escutar o outro, cada um quer falar. Puxa vida. Mas o avivamento pentecostal, o Espírito Santo caiu e todo mundo começou a orar ao mesmo tempo porque não aguentava. Era aquela santa caos, santa bagunça, falando em línguas e orando e tal, o Espírito Santo caindo. Maravilhoso. Daí o Espírito Santo dá uma afastadinha e sobra o quê? O eco. Quando o Espírito Santo está presente, todo mundo ora junto. Então vamos orar todo mundo junto. E aí virou uma coisa hoje que quase todo mundo, em muitas igrejas que você vai, eles não sabem orar sozinho e concordar, eles só sabem orar junto. Entendeu? Então eu estou querendo mostrar que a vida começa uma coisa e a liturgia continua uma coisa. E às vezes não é ruim. E às vezes é ruim demais. E em nossos dias a coisa está ficando meio gasta. Então clamamos a Deus por alguma coisa diferente. Amém, irmãos? Vocês têm sede de ver alguma coisa diferente na igreja? Vocês têm sede de ver uma expressão nova, diferente? Em nossas casas, gente, quem tem uma esposa que gosta de mudar os móveis de lugar? Pode ir 1 ano, 2 anos, mas de uma hora é bom dar uma mudadinha, né? Então, assim, você chega em casa todo dia e fala a mesma coisa para sua mulher, e senta na televisão, e assiste o mesmo programa, e depois janta, depois tudo a mesma coisa. A rotina é bom, mas de vez em quando é bom dar uma mudada, não é? E quando dá uma mudada, fala, que coisa legal. Lasanha é bom, né? Todo dia. Você não quer ver mais. Então, assim, liturgia é bom, mas tem hora que fica intolerável, não dá para aguentar mais. E o pior, agora deixa eu falar com você sobre 2 extremos terríveis. Teve gente no início das comunidades no Brasil, começou uma onda de comunidades no Brasil, e aí é assim, escola dominical, coisa de presbiteriano, coisa de denominacional, coisa da Babilônia. Cantar, Rude Cruz se erigiu. Música da harpa, da cantor cristão, que é isso? O cara está na
religião. Então, uma crítica. Eu estou tendo comunhão com um amigo que é católico. Ele fala assim: eu fui criado na igreja católica, mas aquela liturgia, toda aquela coisa toda, que coisa mais sem graça, não aprendi nada, não tem nada a ver. E eu encontrei com irmãos que eram católicos, depois, por muitos anos, protestantes, e foram numa missa e falaram assim: que conteúdo, que coisa preciosa, que coisa fraca nossa em comparação. A mesma liturgia. Para um que foi criado, horrível. Para outro que voltou e já sabia o que era, maravilhoso. Percebe? Então assim, nós precisamos ter muito cuidado com duas atitudes. Uma, criticar qualquer liturgia. Criticar, falar mal, achar que a nossa é melhor. Sabe? Isso é muito abominável a Deus. Agora o outro lado, infelizmente existe muito, o pessoal santifica a liturgia. Tem que ser feito assim. E vai você mudar uma coisinha, os irmãos ficam escandalizados, porque você tocou numa coisa sagrada, não pode mudar. Aliás, esse é um dos motivos que essas igrejas dos Estados Unidos estão morrendo, porque não pode mexer. E se não pode mexer, não pode ter fotografia digital, tem que ser no filme, pronto, vai acabar. Entendeu? Então assim, dois extremos, precisamos fugir. Criticar qualquer liturgia que seja. Criticar, dizer assim: é escola dominical, então é denominação. É música do cantor, da harpa e tal, totalmente sem valor. Ou por outro lado, tem gente hoje que quando, por exemplo, tem muita coisa do IHOP, de outros lugares, espalhando pelo Brasil e por outros lugares e tal, e tem gente da velha guarda, ou mesmo da nova guarda, que fala assim: eu não aguento mais. Canta a mesma linha 20 vezes. Meu Deus do céu. Então, irmãos, a crítica de qualquer liturgia é falta de respeito, dizendo que taxou. Você botou você botou um rótulo. Pronto. Agora, por outro lado, santificar e copiar e ir para um lugar que é abençoado e pegar aquilo e colocar igual, também não está com nada. Então, liturgia pode ser muito útil e é necessária, mas não devemos nem demonizar e criticar e nem endeusar e sacramentar. Devemos ter seriedade e entender os limites de cada coisa. Então vamos meditar um pouquinho aqui sobre alguns princípios. Quando que uma liturgia se torna opressiva? Vamos pensar assim: quando que uma liturgia está se mostrando meio desgastada e meio fora de perder utilidade? Samuel, lembra do profeta Samuel? A mãe dele levava roupa nova para ele todo ano. Então, quando ela levava, era roupa nova. No outro ano, ele cresceu. O que era bom, não era bom mais. Então, nós precisamos entender que a liturgia... Vocês estão entendendo a liturgia? A ordem da reunião, o que se faz na reunião, a maneira que se faz as coisas na reunião, ela pode ser muito boa e ela pode se tornar muito ruim. O que é que faz ela ser bom e o que é que faz ele ficar ruim? Vamos pensar sobre isso. Ele se torna opressivo quando não tem significado. Esse católico que estou falando, ele não entendia nada do que está fazendo lá. Então para ele era, sabe? Essas músicas metodistas para os galeses, não sabia nada. Eu não entendia todo aquele conteúdo, todo aquele... Não, cantava porque era para cantar. Mas quando o Espírito Santo desceu, cantava as mesmas músicas com vida. Percebe? É uma diferença. Então, quando não tem significado, agora isso é uma coisa. Quando não tem significado, isso ainda não está tão ruim. Ah, tá bom, agora é a hora da oferta, agora é a hora da palavra, agora é a hora da música, vai cantar umas músicas que eu não identifico muito, mas tá bom, faz parte da liturgia, estou indo para a igreja, né, e tal.
Então não tem significado, ele é opressivo, ele é chato. Na verdade é assim, ele é chato. Ele não tem significado, para mim não significa nada. Agora ele fica pior quando ele sufoca a possível expressão de algum nível de vida dentro das pessoas. Vamos supor que a vida da igreja está bem fraquinha. O cara chega na reunião cabaniana e diz: eu quero adorar a Deus, mas eu estou tão torpedeado com tanta coisa. Vou cantar o quê? Não estou fazendo de cantar, não. Aí chega na igreja e tal, chega lá. Aí uma hora, falou: essa música, estou com essa gratidão, eu estou grato a Deus, alguma coisa que Ele fez comigo essa semana, estou grato. Aí, só que o barulho dos instrumentos e o barulho do pessoal da frente é tão alto que ele cantar e ele não cantar dá no mesmo, tanto faz. Então aquela faísquinha fraquinha, dá uma assim, pronto. Entendeu? Pronto. Isso é tragédia, irmãos. Deus precisa nos dar sensibilidade em nossas casas, nossos filhos. Às vezes a gente fala: não tem vida espiritual. Às vezes Ele dá um e a gente não percebe. Jesus está atento para o menor sinal de vida. Se tem alguma vida, Ele vai fazer: vem, faz. Então, a liturgia pode não ter sentido, ou Ele pode suprimir, sufocar, impedir que algum sinalzinho de vida que poderia sair e não consegue sair, porque a liturgia abafa, sufoca, não permite que aquela vida venha à luz. Isso faz com que nós deixemos de expressar alguma coisa que a gente quer manifestar, tá? A liturgia devia ser alguma coisa que facilita a vida se manifestar. Ele devia ser, por exemplo, estamos com alegria, querendo expressar de alguma forma, então dança, entendeu? Aí dança, expressou o que eu estou sentindo, beleza. Agora, quando eu não consigo, a liturgia não permite que eu expresse nada, então ele perde sentido. Ou agora, quer ver pior do que isso? Pior do que isso. Ele me força a expressar uma coisa que eu não sinto de jeito nenhum. Irmãos, abrace seu irmão. Irmão, ore. Eu penso assim: eu oro se eu quiser. Porque se eu orar na marra, não tem valor nenhum para Deus. Se eu orar porque eu quero, Deus vai dar valor. Agora eu oro porque alguém mandou? Não, eu não oro não. Eu oro se eu sentir. E abraça? Vou abraçar quem eu quiser abraçar. Abraçar na marra? Não estou sentindo nada. Agora, não pegue o que eu estou falando ao pé da letra. Eu já falei com vocês para não criticar nenhuma liturgia, já falei? Então, quando manda abraçar, se você puder, faz. Se manda orar, ore, não critique, porque a questão da liturgia é uma coisa muito grande. Então não é coisa que tem absolutos, tá? Mas assim, eu estou querendo dizer que quando você fala assim: a reunião está chata, esse irmão que falou comigo, a reunião está chata. Por que é? Eu sinto uma coisa, a liturgia não permite que eu expresse. Eu vejo outro sentindo a coisa, eles também não podem expressar. E manda expressar uma coisa que eu não sinto coisa nenhuma. Então, essa liturgia tá ruim, entendeu? A liturgia deveria expressar coisas reais. Ele devia ser algo que tem sentido, algo que corresponde com uma necessidade, algo que facilita a expressão daquilo. E ele não deveria induzir, manipular, fazer, violentar o que a pessoa está sentindo ou não está sentindo. Ela precisa entender isso. Então isso é uma coisa muito importante entender sobre a liturgia. Como que se muda uma liturgia? Já falei com vocês, mas como que se muda uma liturgia? Dá um repente, tá? Um repente. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Cansei da lasanha. Vamos fazer carne de panela. Dá um repente assim. Muda.
Sabe, é bom demais visitar os outros e comer na casa deles, não é verdade? Porque, né, o tempero é diferente, a ideia é diferente. Então a comunhão das mulheres é muito importante, viu, irmãos? Ensina as mulheres a ter comunhão, porque eles trocam de receita e a liturgia muda. E os irmãos que visitam outras igrejas, que vão para outros lugares, que veem outras coisas, e chegam e têm uma vida, quebra aquela rotina, quebra aquela coisa, às vezes traz uma vida muito maravilhosa. Então a liturgia, ela é mudada quando a vida produz espontaneamente alguma coisa diferente, e aquilo consegue expressar melhor, e aí você passa por um tempo a fazer daquele jeito, mas depois lembra que ele vai ficar velho também, tá? Então ele tem prazo de validade. Olha que coisa interessante. Cada faixa etária tem preferências musicais e de liturgia e de tudo que você pode imaginar. Então, a Igreja Nazarena Americana fazia uma reunião 8 horas da manhã no domingo. Adivinha quem vai para uma reunião 8 horas da manhã no domingo? Pode ter certeza que tem mais de 40. Então, essa reunião de 8 horas de manhã domingo canta hinos. Todo mundo da velhitude adora. E à noite, vem os jovens e fazem. Mas você sabe de uma coisa? Quando o Espírito Santo está presente, jovens, velhos, todos identificam e são unidos. Então, há essa questão de diferenças, preferências de coisas, mas há também o poder do Espírito Santo para sobrepor essas coisas. Sobrepor essas coisas. A próxima coisa, gente. Sem liturgia, uma congregação de muitas pessoas não consegue agir. Porque não é um indivíduo, é um corpo coletivo de pessoas. Então, esse corpo coletivo de pessoas precisam ter uma expectativa. Vai chegar na reunião, vai acontecer isso, depois aquilo. Precisa ter essa expectativa. Senão nós vamos entrar em caos. Se não tiver o Espírito Santo dirigindo, a coisa vai virar um caos. Então é muito importante que a liturgia seja simples, edificante e compreendido por todos. E uns gostam mais de uma parte, outros gostam mais de outra, não tem problema. Mas de modo geral, ele é algo que cai na expectativa de todos. Por isso, não se pode mudar nenhuma liturgia de uma igreja rapidamente. Sabe o que acontece com um avião que vira rápido? O avião está indo assim, Aí ele, não é por aqui não, e vira assim. O que acontece com a virada rápida assim? Cai. Ele não tem sustentabilidade, ele não consegue se manter no ar. Eu já vi vários casos, não de aviões grandes, porque não acontece, o pessoal já sabe disso. Nos aviões pequenos, a pessoa aprendendo, ele virou rápido demais, cai o avião. Quando nós estamos trabalhando com a igreja, jamais se pode mudar uma liturgia repentinamente, nem uma coisa pequena, não pode mudar repentinamente, porque vai criar um desconforto, vai criar problemas, vai acontecer isso que eu estou falando, vai acontecer coisas que as pessoas não acham que tem sentido. Então, para se mudar uma liturgia, o que precisa? Ensino, preparação, paciência, edificação de todos, para que haja uma compreensão daquilo que vai mudar. A compreensão do porquê, para quê, como, e todos têm um anseio por isso e gostam da ideia e começam a entrar nisso. Então isso é fundamental, muito importante a gente entender isso.
E esse motivo, porque pessoas às vezes vêm de um outro lugar, muito entusiasmados, e querem trazer reforma para a igreja deles. Por exemplo, esses tempos eu vi uma pessoa declamando uma poesia, no meio do louvor. Parou o louvor, declamou uma poesia que ele mesmo compôs. Gente, ele olhava, sei lá, se tinha decorado, mas ele não sabia só de cor, não, ele tinha que olhar um pouco. Mas ele declarou essa poesia sobre o verbo de Deus de uma forma tão ungida, que você podia dizer antes e depois no louvor era outro nível. Ele levou todo mundo junto com ele para um nível de compreensão de uma palavra de Deus tremenda, e quando teve louvor depois, a coisa mudou de nível. Aí você fala assim, que legal, né? Que bom, vamos fazer isso na nossa igreja. Vai ser um desastre. Porque quando se faz no lugar onde o pessoal tem expectativa e onde tem unção em quem está fazendo e responde a uma necessidade e uma criatividade, se cultivou uma expectativa para isso, tem uma cultura, tem um ambiente onde isso vai repercutir bem. Mas você tira do ambiente e põe em outro, vai ser um desastre. Inclusive eu vi outro lugar fazendo a mesma coisa e não foi bom, não. Então, não tem truques, não tem mágica, não tem assim coisas que a gente tem que... Essa música é ungida, vamos cantar todo mundo nessa música. Tem uma hora que você vai em todas as igrejas, estão cantando a mesma música em todas as igrejas. Será que todas as igrejas estão sentindo a mesma coisa que o autor estava sentindo? Não, é porque a música é bonita, está né? E todo mundo canta a mesma música. Gente, então assim, nós precisamos entender que não tem uma coisa mágica, um truque, uma fórmula. Tem coisas que nós podemos aprender, tem coisas que nós podemos sentir abençoados, mas nós precisamos entender em cada ambiente como isso vai repercutir. Amém? Precisamos entender que jeito que isso vai repercutir, qual o resultado que vai dar. Eu acho que hoje eu vou terminando, tem mais algumas coisas aqui. Só mais, acho que 2 ou 3 pontinhos aqui. Primeiro, o dirigente do louvor e o dirigente da reunião precisam andar em harmonia uns com os outros, um com o outro, com Deus e com a congregação. Você já parou para pensar se tem pessoas da congregação onde você está ministrando que toda reunião parece postes? De vez em quando o cara está deprimido, está mal, apareceu poste, não tem problema não. Mas toda reunião, o cara... E outra, gente, o problema mais sério ainda, tem gente que chega 15 minutos atrasado, meia hora atrasado, porque é só louvor mesmo, né? É só louvor, vou chegar para a palavra. Então, o louvor é considerado assim, vamos entreter o povo e vamos enrolar até que chega a hora importante da reunião. Nós precisamos entender que Deus quer ser honrado e Ele vai honrar quem honra Ele. Então nós precisamos mudar muito esse conceito de que pode se conversar no fundo, pode entrar e sair, pode fazer o que quiser. Nós estamos na presença do Deus Santo, mas o Deus Santo compreende. O Deus Santo tanto compreende que Ele nem vem. Porque se Ele vem, mata todo mundo, e aí não resolve, então Ele fica longe. Se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar. A gente chega para vestibular, chegou 1 minuto atrasado, a porta fecha, você pagou, coitadinho, seu ônibus quebrou, você não entra. Seu patrão, no seu serviço, você chega atrasado todo dia, você não vai continuar lá. Gente, se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar. Ele fala, eu honro quem me honra. Agora, vamos voltar para o poste. Não é para o poste, não, para os postes.
tem várias possibilidades. Que o cara não é batizado no Espírito Santo. Outro, que ele não curte esse tipo de música que a gente canta. Não expressa nada que ele sente, e ele não sente, não identifica nada com isso, ele tolera, mas ele não gosta. E pode ser que ele está numa crise que dura muitas semanas também. Ou seja, será que o ministério de louvor devia estar adorando a Deus, com o olho fechado? E salve-se quem puder? É assim? Ou será que ele deve estar olhando para ver se o Espírito que está nele está movendo nas pessoas? Quantas pessoas estão sentindo que aquilo expressa o que eles querem que expresse? E quantos estão ali simplesmente aguentando e não sentindo nada disso? Então eu sugiro para vocês que para ter um louvor mais eficaz, nós precisamos de um pastoreamento mais eficaz e de uma ligação entre o pastoreamento e a direção da reunião e a direção do louvor. Ou seja, quem dirige o louvor é pastor, é pessoa que tem preocupação com o rebanho. Ele não é simplesmente alguém que sabe cantar. Ele é alguém que discerne o que o Espírito Santo está fazendo na congregação. Ele precisa ser mais honrado, ele precisa ser mais participativo, ele precisa ser mais por dentro, ele precisa sentir o que a congregação está sentindo. Amém, irmãos? Não pensa que só isso talvez dê uma revolução tremenda no nosso meio? E a outra coisa é que pode funcionar de dois jeitos. Assim, acho que é muito importante na administração do louvor, pode funcionar de dois jeitos. Se a unção sobre os músicos, sobre gente de louvor está muito forte, ele pode contagiar a congregação que está meio impostado, né? Virando poste. Ele pode contagiar e levar eles para o nível que está. Isso pode acontecer. Eles não estão sentindo nada, mas se alguém está contagiado ao Espírito Santo a tal ponto, ele pode levar outros para isso, né? Pode acontecer. Não descarte isso. Amém? Não descarte isso. Isso é possível. Mas se não está acontecendo, para logo, tá? Para logo, não fica teimando não. Ou é ou não é. Se é do Espírito Santo, ele vai acontecer mesmo. Mas fica tentando, não vai dar certo não. E o outro jeito, então eu estou falando de dois jeitos. O outro jeito é achar onde o povo está lá embaixo, está lá no chão. Tem uma vidinha, mas uma vidinha muito fraquinha. Então começa lá, fraquinho mesmo, de onde eles estão, de o que eles querem expressar, e daí vai subindo devagar. Entendeu? Então assim, pode funcionar dos dois jeitos. Pode funcionar lá em cima, você chega lá em cima e leva todo mundo lá para cima, mas pode funcionar também de uma coisa muito mais serena, muito mais quieta. Talvez tem reunião que não precisa cantar. A Bíblia fala que cantar para a alma aflita é... Como é que é? Você sabe esse versículo? Cantar para a alma aflita é mais ou menos igual jogar água gelada no... Eu não sei, tem um provérbio que fala isso. Se o cara está aflito, você canta para ele, nossa, ele surta. Ninguém lembra desse versículo? Gente, está em Provérbios. Então, assim, será que é possível ter uma reunião que não canta nada? É possível. Se ninguém está com vontade de cantar, se não tem motivo para cantar, então não canta. Que onde está escrito tem que cantar? Onde está escrito que tem que cantar? Não está escrito em lugar nenhum. Então, às vezes, tem que chorar. Chora com os que choram. Tem que clamar, gritar, berrar, urrar, sei lá. Tem muita coisa que pode acontecer. Então, ou seja,
nós precisamos pedir a Deus para uma liturgia que permita que aquilo que é real, aquilo que está acontecendo de verdade nas pessoas, venha à tona e seja expressado. Quando isso começar a acontecer, nós vamos começar a pegar velocidade, as pessoas vão interagir, vai começar a ter entusiasmo, interesse, e coisas vão começar a acontecer em nosso meio. Então vamos ficar esses dias esperando em Deus para que Deus fale mais conosco. Tem muita coisa que Ele vai falar conosco no dia de amanhã, muitos detalhes, muitas coisas preciosas, mas a coisa principal que eu quero que você mantenha no seu coração é essa pergunta: Deus, muda a nossa liturgia, muda a nossa maneira de te cultuar, para que seja algo vivo e pulsante, que expressa a Tua vontade, que as pessoas tenham vontade de voltar, tenham vontade de crescer nisso. Deus, faça isso conosco. Vamos orar? Vamos ficar em pé, que vocês estão sentados muito tempo. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesses dias querendo ouvir a Tua voz, querendo achar meios de aproveitar melhor o tempo que o Teu povo reúne, Senhor. Ajuda-nos a descobrir o fio da meada, Senhor. Ajuda-nos a achar algum ponto onde nós podemos começar. Ajuda-nos a não ser críticos, não ser impacientes, mas ajuda-nos a ter esperança, criatividade, de que o Senhor vai fazer coisas novas em nosso meio, Senhor. E, Senhor, nós pedimos que as pessoas que estão entristecidas em nosso meio, as pessoas que estão paradas, passivas, hibernando em nosso meio, que alguma coisa aconteça que desperte essas pessoas. Nós precisamos dos dons dessas pessoas. Nós precisamos da vida dessas pessoas. Senhor, nós confessamos a Ti que nós somos muito incapazes, muito sem noção, Senhor. Mas nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Senhor, que a igreja seja um lugar de acontecimentos, um lugar de encontros contigo, um lugar de choro, de dança, de alegria, de oração. Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo já em nosso meio. Nós não queremos dizer que está tudo ruim, não está tudo ruim, tem muita coisa boa, mas nós queremos avançar mais, e nós queremos que as pessoas do mundo sejam atraídas, nós queremos que as pessoas do mundo queiram aquilo que nós estamos experimentando de Ti nas nossas reuniões. Senhor, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor fez. Nós não queremos ser críticos, mas nós queremos ser insatisfeitos, buscando a Ti para algo diferente em nosso meio. E eu peço a Ti que amanhã seja um dia cheio da Tua presença, que o Senhor unge os irmãos que vão ministrar, que o Senhor toque os nossos corações a ouvir, e que possamos voltar para nossas igrejas com um novo ânimo, com uma nova alegria, com um novo, algo despertando nosso espírito. Senhor, não adianta palavras humanas, mas a Tua palavra vai nos incentivar, vai nos animar, vai nos levar, nos atrair, nos convidar para algo novo e diferente. Em nome de Jesus. Amém.